médicos que eu vi que se inscreveram. Já estamos com 92 participantes. Aí, ó. Caxambu, Teresina, Goianésia, Maringá, Salvador, BH, minha terra, São Paulo, Pelotas, Porto Alegre. Olha o estudante aqui. Dri, já está transmitindo no Face também, tá? Tá bom, obrigada. Imagina. Barra Mansa, Pernambuco, BH, Mato Grosso do Sul, Manaus, Paraty, Pinda. Pinda é você, Roberto. Eu estou aqui lendo. Guarulhos, Campinas. Sejam todos bem-vindos. Ribeirão. Nossa, aqui tá crente Ribeirão, então, hein? Goiânia tá quente, doutor? Tá bastante. Muito. É, porque eu gostei muito da cidade quando eu fui. Uma cidade muito gostosa. Araçatuba, Água Boa. Aí o Carlos respondeu, ó, tá demais. Paraty, São Leopoldo, Petrópolis. Petrópolis já tá mais fresquinho. Mato de São João, Rio. Goiânia pegando fogo. Bem quente. Rio tá um Rio de Janeiro. Está quente Petrópolis. Se Petrópolis está quente, então, que é na Serra, então... Não tem um lugar Magali. que não esteja quente, né? Obrigada, Magali. Acho que não. Paraty também, calor de matar. Pinda. Vamos começar então. Já estamos com 110 participantes. Boa tarde a todos. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Mendanha. Hoje vamos falar de um assunto que eu gosto muito também. Aliás, todos os assuntos, né? Eu adoro escolher as pessoas para falar que os temas que eu aprecio muito. Hoje, sobre o limbo previdenciário, convidamos o doutor Mendanha. Agradeço por ter aceito o nosso convite. Mas antes eu quero antes de passar para o doutor de novo, vou passar para a Roberta para dar uns recadinhos para a gente. Bom, inicialmente gostaria de desejar boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos virtualmente à Pindamonhangaba. Professor Mendanha, muito obrigada pelo fato de ter aceito o nosso convite. Nós nos sentimos muito prestigiados com a sua presença aqui, abordando um tema tão corriqueiro na justiça, né, e que ainda causa muitas dúvidas aos operadores do direito. É um tema também que eu tenho bastante apreço, porque além da questão previdenciária, envolve também o aspecto trabalhista, né? Então, é bem interessante. Bom, eu gostaria de informar todos os participantes que o professor Mendanha, ele tem um livro específico sobre o assunto da palestra de hoje, chama Limbo Previdenciário Trabalhista, e a editora disponibilizou um cupom de desconto para todos os participantes do evento. Depois eu vou colocar para vocês aqui no chat qual é o link de acesso e também o cupom de desconto. O livro é incrível, então não percam a oportunidade. Professor, muito obrigada. Adriano, obrigada. Sejam todos bem-vindos e um excelente evento. Muito obrigado. Já está comigo? Eu vou só falar seu currículo perdão. E primeiro falar que eu sou sua fã, começar falando que eu sou sua fã, Roberta também. E assim, eu te conheci em Goiânia, né? Como falei, em Goiânia. Minha filha acho que tinha 1 ou 2 aninhos, hoje ela está com 13. Na oportunidade, eu comprei esse livro. Uau! A segunda edição dele. Isso. E eu comprei esse livro e comecei a te acompanhar, o trabalho e tudo. Depois eu comecei a participar dos congressos, o seu de perícias médicas, assim, sensacional. O depois veio de psiquiatria ocupacional, né? Que até lá eu fiquei sabendo sobre o curso da USP, né? Sobre transtornos mentais relacionados ao trabalho. Fiz 3 edições dele, de tanto que eu gostei. E é isso, eu te acho assim um profissional incrível e também super organizado. Olha que eu vou em muitos congressos. Eu acho que o congresso que é o mais pontual possível é o seu.
telão, tudo organizado, tudo cronometrado, não atrasa nada, assim, é uma organização incrível. Então, para mim, é um prazer, para mim, para a Roberta, e para todos que estão aqui com a gente hoje, um prazer tê-lo aqui. E vamos falar, então, igual a Roberta falou, do livro, que eu tenho, além desse, eu ainda tenho no Kindle, que aí não tem como não ler. Então, professor Marcos Henrique Mendanha, doutor Marcos, médico do trabalho, especialista em medicina legal e perícias médicas, é advogado também, especialista em direito do trabalho, autor dos livros Limbo Previdenciário Trabalhista, Causas, Consequências e Soluções à Luz da Jurisprudência Comentada pela Mizuno, Medicina do Trabalho e Perícias Médicas, Aspectos Práticos e Polêmicos, sobre a editora da LTR, coautor do livro Desvendando Burnout, uma análise multidisciplinar da síndrome do esgotamento profissional, que está aqui também, devidamente autografado pelos 3 autores. É diretor e professor da faculdade Sembrap, mantenedor do site saudeocupacional.org e MedTV, coordenador do Congresso Brasileiro de Medicina do Trabalho e Perícias Médicas e do Congresso Brasileiro de Psiquiatria Ocupacional, diretor técnico das Metro, Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho, Limitada, de Goiânia, e membro da Câmara Técnico de Direito Médico do Conselho Regional de Medicina de Goiás, colunista da revista Proteção, consultor em saúde ocupacional corporativa. Está com a palavra, doutor. Bom, primeiro, gente, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pelas palavras tão carinhosas que vocês disseram ao meu respeito. Se eu soubesse que seria assim, eu tinha pedido para minha esposa entrar também, para quem sabe eu convença ela de que eu sou um passe a ser valorizado, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, obrigado pelo convite, obrigado especialmente pelo fato de terem aceitado a minha proposta de fazer esse curso um pouco antes do habitual de vocês. Obrigado por terem aberto essa exceção. Em virtude de compromissos familiares, eu pedi para a Adriana, falou, se pudesse ser um pouquinho mais cedo, é com o maior prazer, e ela assim o fez. Então, obrigado, 119 pessoas aí nesse momento, só me honram com a presença de vocês. Bom, vamos ao que interessa então, vou compartilhar minha tela. Eu fiz uma pequena apresentação disso que será falado hoje. Limbo previdenciário trabalhista, esse é o tema. Todo mundo está enxergando aí a compartilhamento? Tá, né? Esse material eu posso disponibilizar para vocês depois, tá, Adriana? Sem nenhum problema. Bom, deixa eu só colocar aqui. Vamos lá, acho que agora vai. Bom, meu nome é Marcos, já fui apresentado, sou médico do trabalho, sou advogado, e de tudo isso que a Adriana falou, certamente o meu maior currículo não foi dito. Eu sou pai de uma linda criança de 2 anos e pouquinho, chamada Clarice, e é uma menina adorável, que me encanta todos os dias, mas tem o seu ônus, né? Vocês sabem que uma criança dessa idade consome muito derivados do leite, e graças a Deus ela consome mesmo, ela tem um apelido de bezerrinha. Então eu poderia estar roubando, poderia estar matando, mas eu estou aqui para dizer para vocês que eu tenho alguns livros, que se vocês puderem contribuir com a juventude, com a faculdade da Clarice, é uma boa oportunidade. Ó. Um deles, Limbo Previdenciário Trabalhista, que a gente vai falar aqui hoje sobre esse tema. Eu vou tentar ser bem resumido, mas todo o conteúdo está dentro desse livro. Para quem tiver mais alguma curiosidade sobre essas obras, o meu site eu já vou deixando aí, professormendanha.com.br, e aproveito também para deixar o meu Instagram, @professormendanha. Quem não é meu amigo, vai lá, dá uma seguida e no final dessa palestra você vai lá e vai dizer que nunca viu uma palestra tão boa na sua vida. Certamente o meu passe aumenta lá em casa, eu chego e certamente vai ser uma alegria. Bom, brincadeiras à parte, o assunto limbo previdenciário trabalhista, a principal causa de ocorrência dele é essa. Ó, gente, só abrindo parênteses, Adriano, eu estou te vendo, estou vendo a Roberta. Qualquer intervenção que vocês quiserem, me chame. Eu não vejo mais ninguém, nem estou vendo nem o chat também, tá? Então, qualquer intervenção, vocês sinalizam para mim que eu dou uma parada. Senão, eu vou falando direto até para aproveitar melhor o tempo aqui. Então, vamos lá. A história do limbo previdenciário trabalhista, via de regra, começa assim. O INSS
da apto, eu estou colocando aqui num português que todo mundo conhece. Aquele cidadão que está lá no ponto de ônibus, ele entende dessa forma aqui, ó. INSS deu apto e o médico do trabalho, ou o médico da empresa, eles chamam comumente assim também, deu inapto. E agora, né? Bom, a nomenclatura correta é chamar o INSS, na verdade, é a Perícia Médica Federal que faz essa avaliação, e ela atribui capacidade ou incapacidade nos termos da lei, e não apto ou inapto. Essa é uma prerrogativa do médico do trabalho, nos termos da NR7. E o fato é que, se o perito médico federal, que a gente ainda chama de perito do INSS, ele atribui capacidade, o benefício previdenciário naquele momento é suspenso. Estou pensando numa hipótese que ele já vinha acontecendo. Se esse trabalhador, então, chega na empresa, a porta de entrada dele é o exame de retorno ao trabalho. E se nele ele é qualificado como inapto, nós temos uma situação bem incomum. A capacidade tirou dele o benefício previdenciário e o inapto vai tirar dele o salário. Ele não volta ao trabalho e, consequentemente, não volta a receber o salário. Ou seja, ele fica sem subsistência. Estando sem subsistência, a gente costuma dizer que ele está no limbo. Esse é o principal conceito, talvez a principal característica do limbo. É importante lembrar que não existe um conceito legal de limbo. Se você for procurar isso na doutrina jurídica, você não vai achar. Até porque, caso houvesse um conceito legal de limbo, provavelmente ele não seria limbo mais. A própria lei daria uma vazão para solucionar esse problema. Mas como isso ainda não aconteceu, a situação do limbo previdenciário trabalhista, ela deságua nos tribunais e são eles, os tribunais, quem nos conceituam o que é o limbo. Trouxe aqui alguns precedentes e são vários ao longo dessa minha pequena apresentação. Conceito de limbo, então, trata-se de uma situação que se caracteriza por um período no qual o empregado deixa de receber o benefício previdenciário, por ser considerado capaz pelo perito do INSS, e também não volta a receber os seus salários, por ser considerado inapto pelo médico da empresa. Nome melhor não há, limbo. Ele não tem subsistência, quer seja da Previdência, quer seja da própria empresa. Alguns chamam de limbo jurídico, outros apenas de limbo previdenciário, outros de limbo trabalhista. Me parece que o sobrenome é menos importante do que o nome. Essa situação de subsistência é o que mais chama atenção. E quem é que tem que resolver isso? Também nos termos da jurisprudência majoritária e pacificada, constatada a divergência entre pareceres médicos advindos da empresa e da autarquia previdenciária, cabe à empregadora, ou seja, à empresa, e não ao empregado buscar a solução para o impasse. Vou focar muito aqui nas sentenças, nos julgados oriundos da Justiça do Trabalho. Tá bom? Não vou entrar muito na seara da Justiça Federal nesse particular. Bom, continuando, se cabe à empresa resolver isso, se ela não resolver, quais são as penalidades possíveis? Trago isso deste julgado também. Cessado o benefício previdenciário e considerada a empregada inapta pelo empregador, interessante que faz parecer que é o empregador quem a considerou inapta, e nunca é. É sempre o médico da empresa que no exame do retorno ao trabalho lhe dá inapto. Mas nos termos do Código Civil, todo trabalhador age como se própria empresa fosse. Né? Então, do ponto de vista de sentença, é assim que nos aparece. Considerada a empregada inapta pelo empregador, é inadmissível que ela seja colocada no denominado limbo jurídico previdenciário trabalhista, situação na qual não recebe o benefício previdenciário e tampouco os salários. Nessas situações, deve a própria empresa arcar com o pagamento dos salários. Então, imagine, ele ficou 10 meses no limbo, com o benefício já cessado em virtude da liberação pelo médico perito do INSS e o médico da empresa mantendo o inapto. Então, volta para o INSS. O INSS fala, volta para a empresa. Nessa situação, quando esse processo chega na Justiça do Trabalho, a jurisprudência majoritária entende que o pagamento desse tempo que ele não teve subsistência recai para a empresa. Ela que deve custear esse salário. E mais,
Continuando aqui a última frase, por outro lado, não há dúvida de que a situação vivenciada pela reclamante, por culpa do empregador, reclama também indenização compensatória por danos morais. O que nós vimos então até agora é o seguinte: limbo, situação onde falta subsistência, não há benefício previdenciário e também não há salário. Se isso deságua no judiciário, a jurisprudência majoritária entende que quem tem que custear é a própria empresa e normalmente acresce-se também indenização por danos morais. Esses são os riscos. Portanto, são riscos que recaem sobre o bolso, sobre a economia da própria empresa. Tá aí um grande motivo para nós falarmos de gestão de afastados, no sentido de minimizar esses transtornos. E como a empresa poderia agir para minimizar esses transtornos? Vamos lá, vou dar algumas opções, que não sou eu quem estou dando, todas eu retiro também do próprio judiciário. Primeira opção: comprovada a tentativa do autor, do trabalhador, de retornar ao trabalho e atestada a sua capacidade pela autarquia previdenciária, cabia à reclamada, no mínimo, readaptar o obreiro em função compatível com a sua condição de saúde e não simplesmente negar-lhe o direito de retornar ao trabalho, deixando de lhe pagar os salários. Então, a primeira opção que o judiciário diz é o seguinte: olha, ele está no limbo, não está recebendo nem do INSS nem da empresa. Uma opção boa seria readaptá-lo, porque aí ele passaria a receber os salários, trabalharia de uma forma readaptada, sem que haja qualquer risco ao agravamento dessa doença ou acidente de outros. Essa é uma opção interessante. Alguns de vocês já podem estar pensando, nesse caso ele poderia amanhã argumentar desvio de função? Sim, todas as opções que eu vou colocar, elas têm riscos implícitos. A segurança jurídica plena, ela não existe quando se fala de limbo previdenciário trabalhista. A questão é a gente saber qual é o menor risco possível. Então, eu vou apresentar algumas opções e, ao final, você, como alguém que faz o compliance da empresa, alguém que está preocupado com a gestão também da empresa, isso inclui economia de gastos, você vai, com todos os atores que participam dessa decisão, junto com eles, olhar todas as opções e falar, olha, nós não vamos escolher entre as melhores, nós vamos escolher quais são as menos ruins e optar por esse caso. É mais ou menos essa a ideia quando se fala de limbo. Bom, você pode me dizer, Marcos, não dá, nem se eu quiser, por melhor que seja boa intenção, não dá para readaptar lá na empresa. É uma empresa que tem 1.500 funcionários, mas 1.450 fazem uma coisa só, lá na planta da fábrica. O resto é administrativo e eles provavelmente não têm qualificação para exercer essa parte administrativa. O que fazer? O judiciário dá uma outra ideia. Opção 2. Conforme bem observado na sentença, ao empregador resta restituir o empregado às funções, pagando-lhe os dias não trabalhados, ou optar pela remuneração sem a prestação de serviços, até quando entender que a incapacidade do empregado tenha cessado. O que não se permite é mantê-lo no denominado limbo. Em outras palavras, o judiciário está dizendo para nós o seguinte: está no limbo? Sim, então readapta. Tem como não. Aqui na empresa não tem funções para ser readaptado. Então faz o seguinte, deixa ele em casa, mas não deixe de pagar os salários. E aí você pode ouvir isso e falar, não, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. A proposta é deixar ele em casa, sem trabalhar e recebendo? Sim, essa proposta não é minha, ela está vindo inclusive desse julgado. E você pode pensar, não dá, a empresa que eu trabalho são 5.000 funcionários, se eventualmente essa cultura se espalha pela empresa, de que todo mundo que vem do INSS como apto e o médico da empresa diz que está inapto, vai ficar em casa recebendo, essa é uma cultura nefasta para a própria empresa e provavelmente não vai dar certo. Bom, essa é uma opção que a empresa pode fazer e realmente esse risco de criar-se uma cultura nesse sentido, ele existe. Então, vamos para a opção número 3, que o próprio judiciário nos coloca. Se o empregador discorda da decisão do INSS que considerou seu empregado apto para o trabalho, deve impugná-la de algum modo, ou até mesmo romper o vínculo, ou seja, mandá-lo embora. Jamais deixar o contrato no limbo sem definição. Em outras palavras, o judiciário coloca essas 3 opções. Readapta. Aí você diz, não dá. Deixa em casa, então, recebendo até melhorar. Você fala, isso aqui a gente não faz. Então, manda embora. Mas não deixe-o no limbo. Essas são as opções que o judiciário trabalhista coloca.
E eu vou resumir essas opções aqui no bojo dessas 4, começando pela 0, que eu chamei de 0 propositalmente, porque ela é antecipatória, ela é preventiva, né? E aí nós vamos falar da opção 4, que é a que provavelmente a gente mais vê. Ela é a que gera o limbo de fato, né? Que é quando o médico do trabalho mantém a inaptidão no ASO, mesmo quando o perito do INSS diz que ele pode voltar ao trabalho. Então, nós vamos falar dos riscos e benefícios de cada uma dessas, bem rapidinho, que o nosso tempo é bem exíguo. Começando pela opção 0, apenas uma lembrança. Provavelmente, um dos grandes problemas que existem entre a medicina do trabalho, e aí eu alargaria isso, entre todos os médicos que não são peritos do INSS e os peritos do INSS, é uma falta de comunicação eficiente. Apenas para lembrar, o Conselho Federal de Medicina, na resolução 658, ele diz exatamente como tem que ser todo o encaminhamento feito para o INSS. E muitos médicos, eu diria, talvez, e aí eu não os culpo pela má vontade, talvez pela sobrecarga, muitos pacientes ali acabam fazendo um encaminhamento muito resumido, e isso já dificulta essa comunicação entre os dois. Se o médico do trabalho tiver contato com o médico da perícia do INSS e antes de mandar qualquer trabalhador para lá puder explicar a situação, e às vezes eles se conhecem pelo grupo do WhatsApp e tal, isso também ajuda bastante. Claro que em grandes cidades isso é praticamente impossível, esse contato aproximado. Mas quanto menos ruído tiver essa relação com o perito médico federal, e entre os médicos, né, aquele que encaminha e o perito médico federal, menor a chance de limbo. Bom, mas vamos imaginar que o perito do INSS considerou o trabalhador como apto e o médico da empresa considerou o inapto. Estabelece-se então o limbo. Agora a gente volta àquelas sugestões dadas pelo judiciário e fala de cada uma delas. Primeira opção 1, remanejar o trabalhador para uma função compatível, temporária ou definitivamente, fazer a readaptação. Lembrando que cabe ao INSS fazer a reabilitação profissional e à medicina do trabalho fazer a readaptação. Colocar esse trabalhador que o INSS liberou num posto de trabalho onde ele não vai agravar a doença ou o quadro que está e nem colocar os outros em risco. E você já vai me dizer o seguinte, não, mas peraí, você está querendo dizer que para que ele seja readaptado, antes de mais nada, ele tem que passar pelo exame de retorno ao trabalho e tem que ser considerado apto pelo próprio médico do trabalho, senão ele não vai ser readaptado, senão ele não volta ao trabalho. Então ele precisa de uma aptidão do médico do trabalho. E quando o médico do trabalho não concorda? Pois é, aqui está uma quebra de paradigma, eu diria, da proposta que eu vos dou, né? Em termos de orientação para a medicina do trabalho da empresa que você faz aí a sua consultoria, né? A opção 4 é quando o médico do trabalho da empresa mantém a divergência. A opção 1, 2 e 3 requer que o médico do trabalho coloque apto no exame de retorno ao trabalho ou demissional no caso da 3. Aí você me diz, mas por que ele faria isso? Por que ele mudaria a sua opinião técnica para seguir aquilo que o INSS fala? A razão é muito simples, senhores, e eu coloco aqui. Existe uma lei 605 de 49, mais de 70 anos em vigor, que ela coloca um ranking das decisões médicas. E, na verdade, ela fala especificamente de atestados, mas eu prefiro colocar isso como decisões médicas. Isso se aplica mais à prática. De forma contextualizada, é o perito médico federal ou previdenciário, o que a gente chama de perito do INSS, quem goza da maior prerrogativa em termos de decisão. Depois, médico da empresa ou por ela designado. E aí a gente inclui a figura do médico examinador, do médico do trabalho, aqueles que trabalham dentro da empresa ou em clínicas de medicina do trabalho, ou em serviços vinculados a empresas como SESI, SESC, etc. Terceiro, médico do SUS. E quarto, médico particular ou de convênio, à escolha do trabalhador. A situação é tão anacrônica que o trabalhador ele acha que o médico particular dele é quem goza do atestado mais forte de todos. E, na verdade, não é o contrário, é o mais fraco. Mas como ele pagou pela consulta, ele até fala, fui no médico particular.
né? Claro que a situação não merece uma resposta nem humor, mas se merecesse, poderíamos dizer a ele, olha, antes fosse do SUS, que teria um valor um pouco maior para a gente, né? Mas enfim, aí você diz assim para mim, Marcos, você acredita nisso mesmo? E eu falo para vocês, eu acredito nessa hierarquia. Primeiro porque está na lei, eu sei que está meio fora de moda acreditar no que está na lei, mas eu ainda acredito. Segundo, porque apesar de ser de 49, em 2003, o TST, através da súmula número 15, ratificou esta hierarquia, esse ranking de decisões médicas. Terceiro, porque a gente faz isso o dia inteiro. Eu, como médico do trabalho, estou aqui na posição número 2, é muito comum a gente fazer o que se chama de, muitas vezes, de homologação de atestado. O trabalhador chega com atestado de outro médico e passa por nós primeiro por uma avaliação. Isso segue essa lei, mais do que isso, tem uma regulamentação ética sobre isso, que está aqui nessa resolução 2183, o médico do trabalho pode discordar dos atestados, dos termos de atestado médico emitido por outro médico, eu só acrescentaria aqui que não seja o perito do INSS, né? Desde que justifique a discordância após o devido exame clínico do trabalhador, assumindo a responsabilidade pelas consequências do seu ato. Então, quando nós vemos isso aqui, isso é um ranking mesmo. Se o médico do SUS ou o médico particular propõe 10 dias de afastamento, eu, como médico do trabalho, posso avaliar esse trabalhador e dizer o seguinte, olha, eu estou fazendo a sua análise clínica, eu conheço o seu posto de trabalho, então, com todo respeito ao médico que te propôs 10 dias de afastamento, não faz sentido. 5 dias é suficiente, mas fique tranquilo, daqui 5 dias eu te reavalio de novo. Se for o caso, a gente chega nos 10 e até passa dos 10, não tem problema. Mas nesse momento entendo que do ponto de vista técnico não há sentido de um afastamento maior do que 10 dias. Então isso é possível não só do ponto de vista legal, como ético também, regras do CFM. Um outro motivo que me faz acreditar muito nisso é o que tem aqui para cima, né? Quando eu, médico do trabalho, proponho eventualmente um afastamento de um trabalhador por 180 dias, e o perito médico federal dá apenas 90 dias do benefício, fica valendo os 90 dias, não fica valendo os 180 que eu propus. Mais uma vez, a regra legal se estabelecendo. E você pode me dizer o seguinte, Marcos, eu acho muito sacanagem esse negócio, sabe por quê? Lá na minha empresa, vou te contar, o trabalhador tem problema de coluna. E a perita que atendeu ele, acredite, é uma pediatra. Eu acho isso um absurdo. Como é que uma pediatra recusa os dias propostos por um atestado de um ortopedista que manja de coluna como ninguém, é o melhor da cidade aqui? Ela, pediatra, vai e fala, não, ele não merece 180 dias, merece apenas 90. Como é que é isso? Senhores, é o seguinte, no mundo ideal, provavelmente em cada agência da Previdência Social, nós teríamos um médico de cada especialidade. Então, problema de ortopedia, quem ia atender era o perito ortopedista. Problemas de, enfim, outros problemas dermatológicos, quem ia atender era o perito de dermatologia, e assim sucessivamente, né? São 55 especialidades médicas reconhecidas hoje pelo CFM, então acreditar que seria assim, seria acreditar que do Oiapoque ao Chuí, em cada agência da Previdência Social, nós teríamos 55 médicos, um de cada especialidade. No mundo ideal, talvez isso dê certo. No mundo prático, isso é inaplicável. A maioria das cidades brasileiras não tem um especialista sequer. Então, não dá para fazer isso na prática. Segunda coisa que você pode me dizer é o seguinte, não é uma questão de humanidade. Você acredita que os peritos lá do INSS, eles costumam nem olhar na cara do trabalhador? Estou sabendo como é que é. O trabalhador voltou e me contou, ele nem olhou na minha cara. Bom, eu queria que vocês vissem essas informações com muita parcimônia, com muito equilíbrio. Eu vou dizer por quê. A gente nunca sabe o interesse daqueles que estão na nossa frente, na mesa da nossa frente. Aí vale para todo mundo, vale para os médicos, vale para os advogados. Talvez se você passasse uma ficha de avaliação para cada cliente que senta na frente da sua mesa, você se surpreendesse também com os resultados. Muitos talvez não concordassem com o atendimento. E eu passei por isso. Temos uma clínica de medicina do trabalho aqui em Goiânia, de onde eu falo, e certa feita, somos 3 médicos que trabalhamos juntos, certa feita eu coloquei esses 3 médicos, somos 4 na verdade, eu mais 3, para serem avaliados ao longo
de uma semana, nos exames admissionais, demissionais, periódicos, anonimamente, para ver o que os trabalhadores diriam a respeito deles. 80% dos trabalhadores concordaram e elogiaram esses médicos, disseram que eles eram bonzinhos e tal. 20% reprovaram o atendimento, disseram que eles nem olhavam na cara, eram muito rápido e tal. E aí eu falei, não, como eu preciso mostrar para esses médicos que é necessário atender melhor, eu também quero passar pelo mesmo crivo dos trabalhadores. Então eu fiquei também uma semana atendendo anonimamente, só que eu roubei no jogo, eu não estava nem um pouco preocupado com produtividade, então eu gastava tempo com cada trabalhador que chegasse lá. Então, ele chegava e eu, boa tarde, sente, por favor, me conte a sua infância. Então, eu gastava tempo, eu perguntava, eu queria saber da vida e tal. Ao final de uma semana, lá vou eu ver as minhas avaliações anônimas. 70% dos trabalhadores gostaram do meu atendimento, disseram que eu era do caramba, falaram tudo que a minha mãe costuma dizer a meu respeito. 30% reprovaram o meu atendimento. E a principal queixa, eu conversava demais. Então, só para que vocês tenham uma ideia de que você nunca consegue, mas nunca, consegue atender a expectativa de quem está do outro lado. Quer seja o seu cliente, seu paciente, seu marido, não importa. Porque, por uma razão simples, as expectativas são deles. Agora, transfira isso para o ambiente pericial, onde normalmente o periciando já vai com uma expectativa a respeito do benefício. Imagine então que a expectativa dele é frustrada. Como é que você acha que ele vai sair de lá falando sobre a pessoa que frustrou eventualmente a sua expectativa? É só pensar, só parar e pensar. Você já viu algum trabalhador voltado do INSS falando assim, nossa, mas eu adorei a perícia. Eu nunca, nossa, que dia, viu? Que dia legal que foi esse. Inclusive ele negou o benefício, mas isso é um detalhe, foi massa. Isso não acontece, né? Vamos falar a verdade. Normalmente é o seguinte, olha, a perícia foi péssima, ele não olhou na minha cara, inclusive ele negou meu benefício. Então, tenhamos um pouco de parcimônia quando a gente ouve isso, porque normalmente é uma expectativa frustrada que eventualmente está exteriorizando um sentimento mais do que justo. Mas justo na questão do sentimento, mas às vezes injusto na imputação daquele que o atendeu. Só por uma questão de justiça também com o INSS, esses casos são os que saem no jornal. Mas mais de 70% dos benefícios que são requeridos são aceitos, tá bom? Mas isso não dá notícia, isso é igual avião que faz o voo certo, só dá notícia o que cai, né? São poucos, mas dá muita notícia. Então, só para a gente lembrar e usar essas réguas na hora de avaliar esses casos. Bom, prosseguindo, alguns podem dizer o seguinte, ô Marcos, mas o médico do trabalho, então, para concordar com o perito da Previdência, vai ter que abrir mão da sua autonomia? O Código de Ética Médica não fala que ele não pode abrir mão da sua autonomia em hipótese alguma? De fato fala, mas hermeneuticamente há uma observação a ser feita aqui. Olha esse parecer do CFM, número 54. Não há sustentação legal para que o médico do trabalho deixe de cumprir a decisão do perito médico previdenciário. Olha que como ele é enfático nisso. E aí ele prossegue valorizando a autonomia do médico. Em outras palavras, gente, do ponto de vista hermenêutico, faz todo sentido a ordem das frases. É como se ele dissesse o seguinte, ó, primeiro você cumpre a lei, depois você age com a autonomia que você quiser. Se não fosse assim, se a autonomia fosse tão importante quanto a própria obediência legal, imagine um médico, por exemplo, que fosse ideologicamente favorável ao aborto, e ele tem técnica para fazê-lo. Ele tem autonomia, então, para fazer aborto em quem ele quiser? Não. Primeiro ele cumpre a lei, e a lei diz que não é para fazer isso, porque isso é crime, né? A partir do momento que ele cumpre a lei, aí ele pode fazer o que ele quiser. É uma liberdade de zoológico. Você pode andar para onde você quiser, desde que você não saia da jaula. Entenda a jaula como os limites legais que ele tem que cumprir. A própria jurisprudência também vai no mesmo sentido. Então, na hipótese de divergência entre conclusão do médico perito e o empregador, no caso médico do trabalho, sobre a aptidão do empregado para a retomada do posto de trabalho, prevalece a decisão da autarquia previdenciária, ou seja, do perito do INSS. Tá certo? Portanto, está aí as minhas justificativas para fazer a readaptação profissional.
veio do INSS como apto, então apto aqui também de forma readaptada. Vamos tentar fazer isso. Marcos, mas isso tem risco? Sim, viver tem risco. Tudo que você fizer na vida tem risco. Aqui, então, tem muitos, porque o nosso sistema jurídico é meio falho. Nós estamos falando de uma situação de limbo. Ou seja, risco maior é difícil de você achar. Primeiro risco quando você readapta, alguém alegar que houve um desvio de função. Quando essa readaptação é temporária, ele vai ficar só um tempo pequeno num determinado lugar, às vezes o empregador nem se preocupa em mudá-lo de função. Então, esse trabalhador amanhã pode alegar desvio de função. Apenas para lembrar, o desvio de função, via de regra, ele é feito com interesses econômicos. Como assim? Imagine um trabalhador B que ganha um salário maior do que o trabalhador A. E aí, quando eu pego o trabalhador A e coloco para desempenhar a função de B, mas recebendo menos do que o B, isso seria desvio de função, tá? Nesse caso aqui, uma eventual troca de função, mesmo que a gente não faça uma alteração de função documental, ela não visa pagar menos para quem quer que seja. A ideia aqui, primeiro, foi evitar o limbo, né, que é uma coisa que a própria jurisprudência contraindica, e o próprio advogado pode usar, caso eventualmente seja arguído por isso, algumas normas legais à sua defesa. Por exemplo, Lei 8.203, artigo 62, redação agora de 2019, esse parágrafo 2º. Ela fala que o reabilitado profissional, aquele que vem do INSS e que ele precisa desempenhar outra atividade justamente porque não tem condição mais de exercer a primeira, ele não pode, esse fato não caracteriza desvio de função. Isso não pode ser alegado. Então, analogamente, o readaptado, que foi readaptado pelos mesmos motivos, não tinha condição de exercer a função original, também, penso eu, não pode ser arguída desvio de função nesse caso. Mas, preservação da integridade dele. Ninguém está mudando ele de função porque quer. É para preservá-lo. E segundo, manutenção da dignidade dele. Ele mantém-se no mundo do trabalho, recebendo o salário. Isso não é pouca coisa hoje em dia, né? Ele não está no limbo. Então, manteve-se a dignidade dele. Então, pode carimbar a boa-fé que está colocada no artigo 422 do Código Civil, foi demonstrada nessa defesa. Então, isso tem que ser levado em conta. Se a readaptação não há expectativa dele voltar à função original, aí mais vale realmente alterar a função dele. Regras para alterar a função. Não pode gerar prejuízos diretos ou indiretos nos termos do 468 da CLT. Né? Ou seja, você não pode gerar diminuição de salário, por uma questão constitucional, inclusive, e também não pode colocá-lo numa função de hierarquia menor. Essa seria a regra, mas há exceção, conforme o artigo 461 prevê. Ele prevê que em situações de reabilitação profissional, e o texto da CLT fala até de readaptação, é o termo que ele usa, ele pode ser colocado para uma função de hierarquia menor. E aí vocês podem me perguntar o seguinte, tá, então ele ganhava mais, ele vai ser colocado para uma função de hierarquia menor, eu vou diminuir o salário dele? Não, eu não posso diminuir o salário dele por obediência constitucional. Então aqueles trabalhadores que estão na função de hierarquia menor vão pedir equiparação salarial. Não, porque o parágrafo 4º da CLT fala que esse trabalhador readaptado para cá, para uma função de menor hierarquia, não pode servir de paradigma para fins de equiparação salarial. Então, existem remédios, existem caminhos. Como diria Geraldo Alckmin, dá para fazer. Só que é difícil, né? Tem que se cercar de toda a segurança. Marcos, achei muito difícil readaptar, muita coisa para ser observado e aqui na empresa não vai rolar. Qual que é a segunda opção mesmo? Vamos lá. Antes da segunda opção. Importante isso aqui, ó, tá super na moda, viu, gente? Alegação de trabalho indigno ou ociosidade forçada. Às vezes você readapta o trabalhador para uma função onde esvazia-se a dignidade desse trabalhador. Olha esse julgado. O TRT condenou uma empresa a pagar 15 mil de indenização por danos morais a um bancário submetido a ostracismo por ser portador de doença ocupacional. Conforme o reclamante, dentro do escritório havia um ambiente conhecido como sala de tortura ou câmara de gás.
onde o banco depositava os funcionários considerados imprestáveis, tais como sindicalistas doentes e acidentados. Segundo o bancário, ele permaneceu nesse local por 4 meses sem desempenhar qualquer função ou tarefa. Eu conheci uma empresa, não vou dizer onde nem qual, que tinha um ambiente muito parecido com esse, que eles inclusive chamavam de ponto verde, dava até um viés ecológico no negócio. O ponto verde era um lugar onde os trabalhadores que chegavam do INSS e eram considerados inaptos pelo médico do trabalho iam para lá. O que eles faziam lá? Nada. Ficavam lendo jornal e tal. Mas tinham que chegar na hora. Se chegasse atrasado, não passasse o cartão de ponto na hora certa, era advertência, e a empresa estava doidinha para acumular várias advertências para fazer uma demissão sem justa causa. Claro que esse lugar, o Ponto Verde, começou a ser estigmatizado e logo começaram a aparecer processos como esse, de dano moral. Porque, além de ser estigmatizado, o Ponto Verde ficou conhecido como ponto pré-degola. Ou seja, o trabalhador que passasse um tempo no Ponto Verde, quando saísse, a empresa ia mandar ele embora mesmo, né? Então, justamente por isso, alguns trabalhadores começaram a ganhar processos aí por dano moral. Indenização por dano moral. E uma vez conversando com o gestor dessa empresa, e aí pasmem os senhores, mas cada um defende os seus interesses, e ele disse o seguinte: olha, o Ponto Verde a gente sabe que dá isso, a gente já fez uma pesquisa, inclusive, do valor de indenização por dano moral que dá, 15 mil até muito, normalmente é de 5 a 10 mil, não passa disso, e a gente prefere pagar isso eventualmente do que mandá-lo de novo para o INSS, especialmente os casos de B91. Porque se o INSS reconsidera esse benefício e dá ele por muito tempo, esse trabalhador vai fazer com que o FAP da empresa impacte muito no futuro. E esse impacto do FAP é muito maior pelo tamanho da própria empresa do que esses 10 mil, 15 mil que a gente paga de indenização de vez em quando. Portanto, por uma questão matemática e econômica, o Ponto Verde está mantido. Então, só para que vocês tenham uma ideia do que a gente ouve por aí, do que cada empresa faz, e aqui não é objetivo nosso fazer juízo de valor da questão ética e dos interesses de cada um, né? Até porque ele mostrou matematicamente que isso faz sentido. Bom, continuando, meus amigos, não deu para readaptar. Qual que é o outro? Então, qual que é o caminho aqui? A readaptação não pode colocá-lo numa situação de degradação da dignidade, tá? Preocupem-se com isso também, caso não queiram pagar indenização por dano moral. Não dá para readaptar. Vamos deixar o trabalhador em casa, mas não vamos negar o pagamento dos salários? Vamos continuar pagando o salário? Quais os riscos disso? Primeiro, cultura negativa entre os funcionários. A empresa sempre paga atestado. Essa é uma cultura terrível, às vezes desastrosa, né? Então, muitas empresas não querem. Segundo, alegação de assédio moral por algum, fazendo analogia com o que alguns PCDs já fizeram em termos de processo, recebe, mas não trabalha. Então, eu estou só no papel, mas estou em casa recebendo. Isso é um assédio moral. A empresa, em sua defesa, através do seu jurídico, vai dizer, ó, ficou em casa recebendo, mas ninguém daqui está feliz de deixar ele em casa recebendo, não. A gente queria a força de trabalho dele. Mas por conta da situação de momento da saúde dele, isso não foi possível. Então, nós procuramos preservá-lo a integridade e mantê-lo a dignidade do pagamento salarial, né? Ou seja, boa fé mais do que demonstrada. Então, isso tem que ser levado em conta. Sem falar do porquê final que a gente está fazendo isso. Tudo isso que nós estamos falando aqui é para evitar o limbo. E o que não falta são jurisprudências dizendo que cabe à empresa resolver isso, né? Então, você fortalece muito a sua tese de defesa, caso alguém alegue isso. Bom, vamos para a opção mais hardcore de todas, demitir o trabalhador. Marcos, mas aí vai dar processo. Senhores, todos podem dar processo, conforme a gente está falando, tá? Nós não estamos escolhendo entre o bom e o excelente, é entre o ruim e o péssimo, tá? Falar de limbo é isso, tá bom? Então, vamos para a opção 3, a mais hardcore, a mais difícil, que é aquela que quando não dá para readaptar, não quer deixar ele em casa, se não quer deixar o limbo acontecer, talvez demitir seja uma opção. Alguém pode dizer o seguinte: quais são os maiores riscos de processo quando isso acontece? Muita gente pensa que tem a ver com o apto ou inapto do médico do trabalho, e não é. Até porque, para ele ser demitido, ele tem que ser considerado apto no exame demissional, né? E aí alguém pode falar: e como o médico vai considerar isso? Pelos mesmos motivos que ele consideraria como apto no retorno ao trabalho.
por uma questão de obediência legal. Lá no livro eu coloco, inclusive, um texto enorme que o médico tem que colocar junto com o ASO, para explicar do porquê legal que ele está tomando essa conduta. Bom, normalmente o principal processo judicial que acontece aqui, estou falando especialmente de justiça do trabalho, enfatizo mais uma vez isso, tem a ver com a súmula 443, que diz que presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração. Então, ele é reintegrado de imediato por uma questão de presunção de discriminação e a empresa, então, tem que provar que não o discriminou, caso seja esse o caso. E se isso cair na mesa do juiz, meus amigos, aí é o seguinte, cabeça de juiz e bumbum de neném, a gente não sabe o que vai acontecer lá dentro. De bumbum de neném eu entendo e é verdade isso mesmo. Então, cada juiz fala uma coisa. Então, trago aqui alguns julgados só para vocês terem uma ideia. Então, trabalhador passou por um tratamento de varizes e foi dispensado. Esse foi o contexto que levou a primeira turma do TRT de Minas a reconhecer que a empresa praticou discriminação contra o empregado. Então, por conta de varizes. Então, pense em alguém com varizes. Existem casos graves. Mas será que, de fato, varizes, pegando aí numa linha geral, fazendo um corte, isso é ensejador de discriminação? Vamos ver o resto, até para a gente comparar? Olha esse caso aqui, ó. Empregado com câncer não ocupacional foi demitido e o TST foi enfático. Trabalhador comprovadamente portador de doença grave não pode ter seu contrato rompido. A dispensa foi considerada discriminatória, era um caso de câncer. Mas existem julgados diferentes. Esse caso aqui, o mesmo TST, excluiu a condenação de reintegrar e indenizar em R$10.000 uma trabalhadora que alegou ter sido dispensada discriminatoriamente em razão de obesidade e tumor de língua. Segundo a relatora, tais entidades não provocam estigma ou preconceito, como fazem, por exemplo, o HIV, o lúpus, o alcoolismo, entre outros. Olha que interessante. Além de dizer que tumor de língua não é estigmatizante, ela fez um ranking do que é estigmatizante. HIV, lúpus, alcoolismo, provavelmente, entre outras, tinha varizes também, né? Já que o mesmo TST considerou que varizes sim, tumor de língua não, isso não causa, né? E tem mais assim. Olha esse caso aqui. Sobre a alegação de dispensa discriminatória, a conclusão do juiz foi que a doença do trabalhador, esquizofrenia e distúrbio bipolar, o que é raríssimo você ter as duas coisas, assim, não está prevista na lei como doença grave, de forma a caracterizar discriminação alegada. Quer dizer, você pega as duas doenças mais graves da psiquiatria, junta e fala, não, isso aí não causa discriminação, não. Se fosse varizes, né, tudo bem, né? Mas esquizofrenia e distúrbio bipolar é bobagem. Então, só para que vocês vejam que não há nenhuma unanimidade quando o assunto for ser discriminatório ou não. Como é que a empresa desconfigura uma discriminação? Olha só esse julgado onde a própria juíza explicou como é que tem que fazer. Era um caso de HIV, os fatos demonstraram que a dispensa foi discriminatória, pois não houve sequer alegação da ré da empresa de que foram despedidos outros empregados ou que a despedida da trabalhadora decorreu de alguma justificativa econômica ou financeira. Em outras palavras, a juíza diz o seguinte, olha, foi discriminatório sim, sabe por quê? Porque você mandou ele embora sozinho, não podia. E você nem falou que foi porque o dinheiro acabou, também não podia. Então, em outras palavras, ela diz o seguinte, vai mandar algum HIV embora? Então faz o seguinte, pega ele mais uns 10, nunca manda ele sozinho, corta com margem de segurança e fala que a grana acabou. Aí pronto, aí você desconfigura a discriminação. É claro que eu estou falando isso de uma forma um pouco humorada, mas não há humor nenhum, é porque a aula é longa e eu quero que manter a atenção de vocês. Mas se a gente parar para pensar, foi exatamente isso que ela nos disse. Essa é a proposta que ela apresenta. Bom, indo para frente. Quer dizer, então, que se juntar muitos na hora de mandar embora, resolve? Pode resolver. Olha esse caso. Um ex-empregado interpôs recurso alegando ter sido dispensado em razão de discriminação por ter câncer de próstata. No entanto, o TRT do Rio considerou que outros 7 funcionários da empresa foram demitidos na mesma data que o trabalhador, afastando a tese de discriminação. Então, cortou com margem de segurança. Se ele fala que foi discriminado, a empresa vai falar, discriminamos os 7?
Não, só você não, foram 7 embora, como é que faz, né? Mas isso nem sempre cola. Olha esse caso, apesar de admitir que tinha conhecimento do estado de saúde do trabalhador, a empresa negou qualquer tipo de discriminação e alegou que ele foi dispensado juntamente com outros 49 empregados no período de 25 a 28 de janeiro, uma super margem de segurança, né? Em decorrência de grave e notória crise que assola o país, quer dizer, fez a cartilha certinha. Ao analisar todas as provas, o TRT entendeu que a recorrida disfarçou com a naturalidade da rotina empresarial o conteúdo discriminatório da dispensa do empregado e considerou que, nesse caso, houve sim discriminação, apesar de toda essa maquiagem que foi feita aqui, que, segundo o TRT, disfarçou tudo. Bom, vamos para a última opção. Então, demitir o trabalhador é uma opção que também tem risco como as outras, e aí cabe à empresa saber o que é melhor fazer. Marcos, eu não quero mandar embora, não. Então, readapta. Também não quero, não. Então, deixa ele em casa. Também não quero, não. Então, a opção que se apresenta é deixá-lo no limbo mesmo. Faz as contas, vê se é uma boa opção, né? E para deixar no limbo não precisa de muito. É só o que a maioria dos médicos do trabalho fazem, continuar fazendo o que fazem, que vai deixar no limbo, né? Então, quando o limbo ocorre? Quando o médico do trabalho tecnicamente discorda do médico perito do INSS, e até aí não tem nenhum problema, porque nós não estamos falando de uma ciência exata, a medicina não é exata, as discordâncias existem, isso é super normal. A questão é manter essa discordância e não aceitá-la, que do ponto de vista legal ela precisa ser absorvida pela empresa, né? Então, se ele mantém o inapto e reencaminha ao INSS repetidamente, quais são os riscos? O risco vai de nada a muita coisa. Explico. Risco pequeno para o médico, para a própria empresa. Quando a empresa concorda em manter o pagamento dos salários, mesmo com a inaptidão. Ou seja, o médico fala assim, ó, eu vou manter o inapto, porque para mim está inapto mesmo, mas empresa, vem cá, vamos conversar. Ele vai ficar inapto, tá bom? Ele não pode trabalhar, mas você continua pagando o salário dele. Pode ser? Se a empresa concordar com isso, não tem limbo. Ele não perdeu a subsistência, está recebendo o salário. Um problema operacional que aparece de cara é que muitas empresas, no próprio sistema dela, ela não permite a manutenção do pagamento do trabalhador com esse aso inapto. Então, é uma questão de mudar o sistema, né? Segundo risco, vai que ele coloca esse aso inapto. Uma via do aso vai para o trabalhador. O aso inapto pode ser uma prova documental de que a empresa impediu o retorno do trabalhador após a liberação do INSS. Olha esse julgado. A recusa em receber o autor de volta ao trabalho, deixando sem recebimento de remuneração, tendo ciência da negativa do INSS em pagar-lhe o benefício previdenciário, mostra-se não só arbitrária como antiética e contrária aos parâmetros sociais. Essa atitude, além de não ter respaldo no ordenamento jurídico, revela apenas o intuito do empregador de esquivar-se do ônus devidos perante ao trabalhador. Em outras palavras, essa recusa em receber o autor de volta ao trabalho, o trabalhador, isso nada mais é do que o inapto no exame de retorno ao trabalho. Essa é a prova. Esse é o batom na cueca. Hora que deu inapto no retorno ao trabalho, isso é uma prova documental que a empresa impediu ele de voltar ao trabalho. O INSS liberou, mas a empresa falou, não, aqui você não entra. Tá? O que pode acontecer em casos extremos? Olha esse acórdão, acho ele bonitão. Jamais poderia o empregador simplesmente constatar a inaptidão do empregado e mandá-lo para casa, mormente sabendo que este já recebera do INSS o diagnóstico de apto. O perito do juízo censura o comportamento do médico do trabalho da empresa, induvidoso que houve inércia do médico do trabalho da empresa, que simplesmente discordou do laudo, mas não tomou nenhuma providência, seja acolhendo o trabalhador, seja oferecendo um outro laudo ou qualquer outra medida, mas ele não podia cruzar os braços assim. Eu fico imaginando isso acontecendo numa empresa e o advogado chegando, olha, senhor empregador, perdemos mais uma. E o empregador fala, pô, mas como perdemos mais uma, velho? A gente está fazendo tudo certo, onde foi que a gente errou? E o advogado vai dizer o seguinte, olha, senhor empregador, eu não gosto muito de fofoca não, o senhor me conhece, mas veja, vamos ler junto essa sentença, parece que alguém errou aqui dentro, hein? E não foi nem o senhor e nem eu. Pelo que está escrito aqui, quem errou foi o médico da empresa.
Ele que errou quando deu inapto, quando ele impediu esse trabalhador de voltar, quando não readaptou, quando não trouxe esse problema do limbo para a gente. O erro foi dele. Isso parece pouca coisa, mas isso aqui é uma baita de uma base para uma futura ação regressiva. Como já aconteceu e acontece. Conheço pelo menos 2 casos para falar para vocês, um em Porto Alegre, um em Guarulhos, de médicos que são processados via ação regressiva pelo próprio empregador. Um, inclusive, foi mandado embora por justa causa, porque não estava cumprindo tecnicamente os requisitos da função, ou seja, não aceitou a hierarquia legal como um atributo do seu exercício. Né? Então, só para a gente, quando eu falo isso para médicos, eu falo, não tem problema, você pode continuar dando inapto, mas saiba onde você está pisando. Não quero te convencer de seguir a hierarquia, mas saiba dos riscos que você corre. Bom, a configuração de limbo, quando o empregado decide por deliberação própria não retornar ao trabalho, mesmo com o INSS e o médico da empresa tendo lhe dado apto, a pergunta é a seguinte: o INSS deu apto. O médico da empresa falou, beleza, pode voltar, a gente readapta, você está apto no retorno ao trabalho. E ele fala assim, não, eu tenho um atestado aqui do meu ortopedista que fala que é para eu não voltar, então eu não vou voltar. Perceba que os 2 primeiros da hierarquia disseram sim. Então, quando ele diz não, é o próprio empregador que assume essa responsabilidade. E nos termos jurisprudenciais, isso não qualifica o limbo. O limbo previdenciário trabalhista pressupõe a recusa do empregador em aceitar o empregado após a alta previdenciária, ou seja, pressupõe o inapto no retorno ao trabalho, deixando jogado à própria sorte. Contudo, se o réu, se a empresa não obstou o retorno, se ele estava apto no retorno ao trabalho, não há fundamento legal para indenizar. Existem vários julgados nesse mesmo sentido, tá, gente? Para fechar, tem um decreto que saiu agora em junho, decreto 10.410, que os senhores devem ter total ciência dele. E isso é muito comum para aquelas empresas que às vezes perdem o contato com o trabalhador quando ele é afastado. E ela fica sem saber como é que está a situação dele no INSS. E ela acaba sem saber como gerir esse afastado. Né? Então, esse decreto diz 76A, decreto 3.048 de 99, teve a redação alterada por esse decreto agora de 2020. 76A, é facultado à empresa protocolar o requerimento de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, ou documento dele originário, de seu empregado ou de contribuinte individual, a ela vinculado ao seu serviço na forma estabelecida pelo INSS. Então, a empresa pode ser uma protagonista no processo de obtenção desse benefício. Mas o 76B, ele é demais. E acaba a desculpa da empresa aqui, hein? A empresa terá acesso às decisões administrativas de benefícios requeridos por seus empregados, resguardadas as informações consideradas sigilosas na forma estabelecida em ato do INSS. Então, não tem desculpa mais para a empresa saber como está a situação daquele trabalhador no INSS. Ela agora, você pode inclusive colocar isso no seu portfólio de serviços, o acompanhamento frequente do INSS em relação aos trabalhadores da empresa para a qual você faz consultoria. Isso é obtido, essas informações, na própria agência do INSS. Bom, meus amigos, eu sei que o tempo, olha, extrapolei em 5 minutos aqui, Adriana, me perdoa. O que eu falei é muito, para pouco tempo, são informações demais. Para quem tiver interesse em pegar um resumão disso de uma forma até amplificada, caso você vá no Google e digite fluxograma de Mendanha, o fluxograma do Mendanha, vocês vão ver esse fluxograma aqui. A ideia desse fluxograma é você estabelecer quais são as opções para cada trabalhador, desde o momento em que ele é considerado inapto pelo médico do trabalho, ele passa pela perícia, que pode colocá-lo como apto ou como inapto, está aqui embaixo, e aí depois cada uma dos desdobramentos. Se você reencaminhar o INSS sem pagamento, quais são os principais motivos de processo e qual a chance de uma condenação. Então, tudo que nós falamos, a readaptação, deixar ele em casa, todas as opções tem aqui com os possíveis riscos e a chance de condenação. E aí você me diz, agora você vai dizer exatamente qual que é a melhor opção. E aí eu te conto, não tem uma melhor opção. Cada caso vai ser um caso mesmo. Às vezes você trabalha numa empresa que tem poucas funções para você readaptar. Então, resta lhe deixar em casa ou então mandar embora. Às vezes você trabalha numa outra empresa que é diferente, que tem muita função para readaptar. Então, lá você pode usar o caminho da readaptação.
Às vezes, na mesma empresa, você tem um trabalhador José e o Joaquim. E o Joaquim está escrito na testa dele, eu vou processar essa empresa. O José já é mais cooperativo e tal. Então, você pode usar condutas diferentes de forma a mitigar os riscos da própria empresa diante do perfil de cada trabalhador também. Então, cada caso vai ser um caso. Gente, tudo isso que eu falei está nesse livro, Limbo Previdenciário Trabalhista. Obviamente que lá tem muito mais detalhes, são mais de 250 páginas esse livro, recheado de jurisprudência também. E o pessoal da JH Mizuno, que é o pessoal da editora, nos deu a possibilidade hoje, a Adriana me pediu isso mais cedo, troquei uma ideia, eles foram muito rápidos, inclusive fizeram até uma arte. Quem tiver interesse em adquirir esse livro, se você entrar no site da editora, editoramizuno.com.br e usar o cupom MENDANHA, vocês vão ter 10% de desconto na obtenção do livro. Tá certo? Obrigado aí pela oportunidade de fazer essa propaganda também. E muito obrigado a todos pela atenção. Desculpa aí o pequeno atraso. Estou à disposição de vocês. Mendanha, obrigada. Não tem que se desculpar. A informação é muito importante. Agradece a editora por nós, porque realmente era para eu ter te falado há mais tempo, mas na correria eu falei, eu vou pedir hoje, vamos ver se a gente consegue, e agradece que realmente eles foram muito delicados até de fazerem a arte. Esse assunto realmente, igual já dissemos, ele é importante, e a gente viu como a jurisprudência foi evoluindo, né? Porque não é de hoje que a gente fala, mas a responsabilização da empresa mesmo não tem tanto tempo, né? Só dos 2, 3 anos para cá. Como que foi assim o reflexo nas empresas com relação à gestão dos afastados, que é um caminho também interessante de trabalho para os advogados, né? Tem muita gente que às vezes não sabe em que área seguir, e tem gente estudando, tem gente que não sabe realmente o que fazer, né? Em qual área atuar na trabalhista e na previdenciária. Como a importância, falar da importância da gestão dos afastados. Você só pincelou, assim. Queria que você falasse mais. Bom, é importante demais porque impacta muito no financeiro da própria empresa. A gente está falando aqui de prejuízos que podem ser evitados, né? No que tange especificamente ao limbo, que é um braço aí da gestão dos afastados, a cultura interna das empresas ainda não mudou. E aí eu atribuo isso, porque vocês vejam, eu falei aqui de algumas questões que envolvem o exame ocupacional, mas falei muito mais de legislação. Quando se fala do limbo, é natural, inclusive dentro da empresa, dos advogados falarem assim, não, isso é o médico quem tem que resolver. Aí o médico lá fala assim, não, quem tem que resolver isso é o jurídico. Então essas empresas que conversam um pouco, né, e não tinha nome melhor do que um limbo, né, não é de ninguém, mas na verdade é dos dois. Os dois têm que sentar e bater um papo, né? E esse caminho de comunicação, ele sempre foi muito ruim, né? Não tem aquela história que o médico acha que é Deus e o juiz tem certeza que é Deus, e sempre fica essa brincadeira de um com o outro. A piada mais recente que eu ouvi foi que o médico chegou no juiz e falou, olha, eu sonhei que Deus falou que eu ia dominar o mundo. E o juiz falou para ele, não, eu não te disse nada. Então, assim, sempre rola, né, essa brincadeira. E conversam muito pouco. Né? Essas empresas onde a gente percebe que elas são cada vez mais isoladas, os seus departamentos, são aquelas que mais têm problema de limbo. Esse é um problema de todo mundo mesmo. Então, apesar da jurisprudência ter indicado esse caminho de responsabilização das empresas, ainda não, isso não aconteceu na mesma proporção em termos de cuidado das empresas. Tanto é que a gente ainda vê o limbo de forma muito frequente nos tribunais, e aí eu te digo, não é só de pequena empresa, não, é de grandes empresas também, onde há uma cultura do próprio médico de querer manter sua autonomia, e há uma cultura do jurídico de querer resolver, de que o médico resolva isso. Então tá resolvendo errado. Então, natural que termine no limbo, né? Então, esse processo de gestão de afastados, onde a questão do limbo é apenas um braço, é uma criança que ainda tende muito a crescer em termos de aprendizado para todos nós. Professor,
Uma pergunta que acaba sendo bastante recorrente é se nessas ações judiciais que tratam do limbo previdenciário trabalhista, se seria necessária a realização de perícia médica, porque nós vemos as defesas das empresas no sentido de que, olha, muito embora o INSS... Está ouvindo? Vou pedir para você repetir, que está meio baixinho aqui para mim. Deixa eu tentar aumentar. Melhorou? Melhorou. Bom, a gente tem visto algumas situações, na verdade, entendimentos diferentes com relação à necessidade ou não de realização de perícia nessas ações envolvendo o limbo jurídico trabalhista. O que o doutor pensa a respeito disso? Haveria necessidade de uma perícia judicial ou as provas nos autos já seriam suficientes? Eu acho que existem algumas situações que não tem jeito, tem que entrar para o caminho judicial mesmo, né? E aí a gente divide em dois, o que acontece na Justiça do Trabalho e na própria Justiça Federal, onde vocês militam de forma mais forte, mais robusta. Na Justiça do Trabalho é isso aqui, normalmente, e aí a gente fala de jurisprudência majoritária, ela não é unânime, mas majoritariamente, de forma esmagadora, a responsabilidade pelo pagamento dos salários repousa sobre a empresa. Lá na Justiça Federal, o que se discute é se a negativa daquele benefício foi correta, né? E aí lança-se mão de uma perícia judicial por um perito nomeado pelo juiz, que não é o perito do INSS, e os dados da AGU mostram que em torno de 81% dessas perícias judiciais feitas corroboram com as decisões administrativas feitas inicialmente pelo INSS, né? 19% não é pouca coisa. Então, dizer que os peritos do INSS não erram, poxa, erra, só não erra quem não faz, né? Então, assim como nós erramos naquilo que fazemos, eles também eventualmente cometem os seus deslizes. E é por isso que existem os recursos administrativos e também a via judicial. E se for o caso, ela tem que ser proposta mesmo. Eu sou completamente favorável à ampla defesa, né? Todos os caminhos, se necessários, têm que ser usados. Só elogios, professor. Opa! Só elogios. Que bom! Nossa, que legal! Palestra Isso clara, objetiva, sem ser cansativa. Temos uma pergunta do Joel Aguiar. Existem situações que a empresa recusa pagar o salário do trabalhador e o trabalhador fica meses sem salário. O que fazer? Joel, é exatamente isso que a gente que a gente colocou aqui. Normalmente os caminhos para este. Eu não falei de um aqui. A Justiça do Trabalho tem entendido que a manutenção do limbo é exatamente isso que você falou, a manutenção do contrato em vigor sem receber o salário, porque a partir do momento em que o INSS liberou, o contrato já não está mais suspenso. A manutenção do contrato em vigor sem o respectivo recebimento de salário é falta grave do empregador e isso é um motivo para rescisão indireta. Olha que coisa interessante. Então, o próprio trabalhador pode pedir a rescisão sem abrir mão dos direitos que ele tem, como se fosse dispensado sem justa causa. Outros caminhos são esses dois que nós falamos. Alguns trabalhadores deixam isso rolar, né? E eu falo para os empregadores o seguinte: olha, ele está apenas fazendo uma poupança, porque a hora que ele entrar na justiça, provavelmente o senhor vai ter que pagar esse salário esse tempo todo. Então, resolva logo, encare o problema. Fazendo uma alusão a Ney Mato Grosso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se enfrentar o bicho some. Então enfrenta logo, pega pela camisa e fala, vamos conversar sobre isso, vamos resolver. Mas alguns trabalhadores deixam a coisa rolar, alguns empregadores deixam a coisa rolar e no final vem uma indenização muito grande, não só dos pagamentos que não foram feitos, como eventualmente de danos morais e tal, né? Então isso tem que ser, essa é a via pela Justiça do Trabalho. Pela Justiça Federal, tentar reaver o benefício, porque aí ele não volta a receber o salário, mas volta a receber o benefício e, via de regra, de forma retroativa. Então ele acaba recebendo do INSS esse período que não foi pago. Mas não conheço outros caminhos que não esses que nós conversamos sobre eles aqui. Professor, Oi? me ouve bem agora? Sim. Não. Sim.
nós temos a pergunta do Joel e da Dani Mara, elas são bem parecidas, então eu vou compilar em uma só. Tá. Uma situação de um funcionário que tinha um atestado de 90 dias, a empresa pagou os 15 primeiros dias e foi encaminhado para o INSS. Esse empregado ainda não foi submetido à perícia médica, o atestado venceu, já se passaram os 90 dias. O que a empresa deve fazer? Deve aceitar esse funcionário de volta, deve aguardar a decisão do INSS futuramente, quando for realizada a perícia. E se essa situação em que a empresa não permite o funcionário retornar ao trabalho, mesmo já tendo vencido o atestado, se configuraria um limbo. Tá. Então, o próprio decreto 3.048, já coloca aí, me foge a memória qual é o artigo exatamente, que essa situação, se o trabalhador retomou a sua capacidade laborativa num prazo onde a perícia ainda não aconteceu, ele pode, então, voltar ao trabalho. Basta que o próprio médico do trabalho, ou médico assistente, relate que ele já está em condição de voltar ao trabalho e leve isso até o INSS. A perícia vai acontecer no dia normal, mas ela vai avaliar apenas esse lapso de tempo onde ele, teoricamente, deveria ficar afastado, né? E via de regra, normalmente dá muito certo esse processo. Então, não precisa esperar a perícia, não. Se algumas empresas têm essa política, e eu sei que muitas têm, ela já não tem sustentação nem jurídica nenhuma mais. Vamos ver mais aqui. O Carlos Lopes pergunta: se a empresa promover todas as opções de readaptação do empregado que se encontra no limbo, mas futuramente comprovar que o caso era situação de permanência da incapacidade e que deveria ter sido mantido o benefício por incapacidade, a empresa pode integrar o polo ativo numa demanda em face ao INSS para restituições dos valores despendidos? Bom, a pergunta é muito interessante do Carlos, né? Só para explicar para os demais ouvintes qual é o que o INSS, o que o Carlos propõe. Ele propõe que colocou uma situação onde houve a readaptação, e daqui a pouco o próprio INSS reconhece, imagine que ele entrou com um recurso, a empresa readaptou, ele entrou com um recurso, o fato de entrar num recurso não desqualifica o fato do contrato já não estar mais suspenso, então a empresa tem que cuidar disso nesse tempo. Ele entrou com recurso e amanhã, quando falo amanhã, normalmente é demorado, o INSS reconhece que sim, ele tinha direito de manutenção daquele benefício. Carlos, é o seguinte, nessa situação, como ele trabalhou de forma readaptada, a empresa usou da força de trabalho dele, o mais justo era que ela pagasse esse salário enquanto ele lá esteve, né? E isso tem que ser positivo para a empresa também, porque se a empresa partir do princípio que o cara estar trabalhando não é positivo, é melhor mandar embora, porque o que está fazendo lá? Né? Então, se a empresa usou da força de trabalho dele, mesmo de forma readaptada, ele deu o tempo dele para a empresa, então ele tem que pagar o salário mesmo. Nesse caso, a gente está falando de uma situação que diz respeito muito mais ao trabalhador e ao INSS, esses dois, porque esse trabalhador recebeu esse tempo de salário e o INSS está disposto a pagá-lo retroativamente agora por uma modificação em relação ao benefício, né? Então, cabe ao trabalhador explicar para o INSS que ele recebeu esse salário, né, para que o INSS não pague indevidamente. Caso ele explique o INSS e o INSS ainda assim pague retroativamente, a Justiça, inclusive o STJ, já se posicionou que nesse caso, como não houve dolo por parte do trabalhador, ele nem precisa devolver o que recebeu, né? Então ele tem que comunicar. Se eventualmente ele não comunica, aí pode ser que até juridicamente o INSS proponha uma ação, mas já não vai ser para com a empresa fez tudo certo, é para com o trabalhador que recebeu indevidamente de duas vias e não comunicou, né? Caso diferente, meu amigo Carlos, seria o seguinte: a empresa não readaptou, a empresa manteve o trabalhador em casa, manteve o pagamento do salário dele, porque ela não tinha como readaptar, não tinha outro lugar para colocar. E amanhã
o recurso do INSS sai falando que sim, ele tinha direito ao benefício. Nesse caso, existe jurisprudência, eu até coloco isso no livro, no livro, onde a Justiça do Trabalho diz o seguinte, ó, nesse caso, cabe à empresa entrar com uma ação regressiva junto ao INSS, porque ela fez o papel de INSS. Ela não gozou da força de trabalho desse trabalhador e mesmo assim manteve o salário. Ou seja, é o INSS que devia estar fazendo isso, e foi a empresa que fez. Então, nesse caso, cabe uma ação regressiva. Mas se ele trabalhou de forma readaptada, não. Porque aí ela pagou o salário, ele deu o tempo dela para a empresa e está tudo certo. Isso faz parte da relação contratual entre os dois. Professor, acho que é bem interessante a gente reforçar que o funcionário só está na situação do limbo quando a empresa recusa o retorno dele, quando ele está apto, tem a alta previdenciária, né? Porque às vezes a gente vê algumas questões em que o funcionário ele passa pelo médico do trabalho, que também o considera apto, mas o funcionário tem um atestado médico particular e fala, eu não estou bom, não vou voltar ainda, vou discutir na justiça o meu afastamento. E pegando o gancho dessa colocação, um participante ele questiona o seguinte: meu cliente está no limbo e entrei na Justiça Federal, o perito não deu benefício, o que fazer? Acho que agora a saída seria discutir na Justiça do Trabalho, né? Para que a empresa aceite esse funcionário de volta. O cliente dele, no caso, é o trabalhador? Isso. Provavelmente sim, né? Sim, ir para a Justiça do Trabalho. Acho que é o mais eficaz, né? Eu tenho visto bastante processos, professor, em que quando quando o funcionário apresenta o aso de inapto, os juízes têm dado muita reintegração, têm dado tutela determinando a reintegração desse funcionário, porque já tem a prova ali, né? Tem o apto do INSS, alto previdenciário, e tem o aso de inapto, né? Ou seja, a empresa está impedindo que ele retorne. Uhum. Tem essa situação por si só, pelo inapto, e muitas vezes esse trabalhador alega aquilo que estava motivando o próprio benefício, né? Imagine que é um problema de coluna. A empresa me mandou embora por conta de um problema de coluna que eu tenho. Então, foi discriminatório por causa disso. Aí, pede reintegração. Então, isso é bastante comum mesmo. A gente tem visto muito. Reintegração está chovendo muito mesmo. Eu queria até aproveitar, no dia 15 de outubro, a gente vai estar com a doutora Ivani e o professor Sodero para falar sobre o limbo jurídico, no caso, né? Então, muitas das questões com relação às ações trabalhistas previdenciárias serão sanadas também nesse dia. Eu tenho uma última pergunta da Maria Eduarda. Professor, para a readaptação, é necessário que as funções ocupadas anteriormente à nova função atribuída ao empregado sejam próximas? Não. Readaptação não é uma situação ideal, né? Ela é uma situação de exceção. Então, eventualmente, você tem que readaptar para funções não próximas, sob pena de não integrá-lo ao trabalho. Então, se a intenção é fugir do limbo, a readaptação não está sujeita a esse critério de proximidade. Muitas vezes não se leva em conta nada disso, até pelo próprio perfil da empresa, que não tem aquela função próxima, né? Professor, queria agradecer ter aceito o nosso convite novamente. Eu sempre pude contar, né? Ainda bem, eu agradeço, que às vezes que eu quis trazê-lo para poder falar desses temas, sempre foi muito delicado aceitar os convites, e a gente fez essa sessão realmente do horário, porque sabia que somente assim teríamos essa oportunidade, e a gente não pensou duas vezes, e eu fico feliz que todos também estiveram presentes com a gente aqui, Pois a média olha, de foi 140. muita gente, muito legal. Obrigado, Então, gente, por ter passado a tarde comigo aí. Nós temos o pessoal no Facebook também. A gente está transmitindo pelo Facebook, então nosso público que está joia. bem interessante. Que
legal. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Adriana, obrigado pelo convite. Roberta, obrigado aí pelo convite, pela moderação. E naquilo que tiver ao meu alcance, contem sempre comigo. Perfeito. Professor, nós que agradecemos a sua brilhante presença. Eu sou uma fã, sempre acompanhei o seu trabalho, tive a oportunidade de fazer um curso presencial com o doutor e com o Gustavo Nicolai em São Paulo. Joia. Acho que foi o ano passado, né? Foi, em agosto do ano recordo. passado. Foi quando a bem gente podia interessante. encontrar, né? Aquela época. Exato. Faz tanto tempo, né? E assim, muita admiração pelo seu trabalho, pela sua Obrigado, didática. Roberta. Obrigado. Bem interessante. Esse tema é um tema que me interessa bastante, porque tem a correlação com o direito previdenciário e o direito do trabalho, que são as duas matérias que eu atuo e que eu gosto bastante. E muito obrigada pela sua disponibilidade, por separar um espacinho aí na sua agenda para dar essa brilhante palestra aqui para o nosso público. A OAB de Pinda está muito feliz com a sua presença, agradece e já aproveitamos para esquematizar algum evento próximo, né? Temos bastante temas interessantes a serem tratados. Tá legal. Agradeço a presença de todos os participantes, o pessoal se manteve firme aqui até o final, num horário atípico, e aproveito para convidá-los, primeiro, a adquirirem o livro do professor, com cupom de desconto, que nós já colocamos no chat e também colocamos na nossa página do Instagram. E também aproveito para convidá-los para o nosso próximo evento, no dia 8, quinta-feira que vem, com início às 19 horas, e nós receberemos virtualmente o professor Renato Bart. Ele vai tratar do tema mandado de segurança em matéria previdenciária. Então, já estão todos convidados. Muito obrigada, professor, obrigada, Adriano, obrigada a todos os participantes, obrigada, Tânia, o pessoal da Cultura e Evento que está trabalhando nos bastidores. Muito obrigado, gente. Uma excelente noite aí para todo mundo. Obrigada. Eu não posso deixar de falar essa frase aqui que mandaram a Luzi Magno. Eu vou encerrar com ela, pedindo desculpas ao professor pelo trocadilho. O professor Mendanha é medonho no assunto. Até a próxima semana, gente. Obrigado, meu amigo. Abraço. Tchau.